Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a uma Expert Class, a aula que nós gravamos exclusivamente com um conteúdo um pouquinho mais denso, em termos de estatística, de interpretação. E nós tivemos algumas questões dentro do treinamento de Green Belt e Black Belt para CP, CPK, PP e PPK, principalmente envolvendo esses dois rapazes aqui, esses dois caras aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? O desvio padrão dentro e o desvio padrão global. O que eles significam? Vamos lá, vamos começar a delimitar um pouquinho algumas questões. Com relação ao desvio padrão global, ele é representado por essa curva aqui, que é a curva contínua, tá? Isso aqui é o desvio padrão, só que no caso o global, perfeito? Já a curva tracejada, ela é o desvio padrão dentro, tá? Então desvio padrão, só que é o dentro, ele é o potencial, aquilo que nós podemos atingir. Se nós olharmos para a equação do CP, tá? A equação do CP que nós aprendemos dentro do treinamento é limite superior de especificação menos limite inferior de especificação sobre 6 vezes o valor de desvio padrão. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um limite superior de especificação igual a 100, tá? Retirei da tabela ali. Tenho um limite inferior de especificação igual a 90 e 6 vezes o desvio padrão. Aí que vem um problema. Qual desvio padrão que eu vou utilizar? Como eu estou calculando o CP, perceba a referência aqui, O CP, ele usa o desvio padrão dentro, o potencial. Então é esse desvio padrão aqui que eu vou utilizar. Bacana? Então se eu chegar e calcular o desvio padrão com esse valor, 6 vezes 2,20, calcular o CP, com esse valor na realidade, 692, eu tenho aproximadamente 0,76. Carlos, esse PK, mesma coisa, só que é para limite superior e inferior, tá? Aqui, se vocês olharem, eu tenho CPK lower, CPK da upper, tá? Que seria superior. Qual que eu adoto como CPK? O mais crítico, tá? 0,32, que é o inferior. Por quê? Porque a média do meu processo está mais próxima do limite inferior de especificação. É o caso mais crítico. O que muda no cálculo de CP para o cálculo de PP? Pessoal, absolutamente nada, a não ser o que muda? 6 vezes o desvio padrão, só que nesse caso é o desvio padrão global, tá? Então, nesse caso, eu vou ter aqui, 100 menos 90 por 6 vezes 3,8656,4. É isso, né? 86564, perfeito. E aí, quando eu fizer esse cálculo aqui, o valor de PP vai dar aproximadamente 0,43, certo? É claro, se eu só mexi nesse valor de baixo aqui, aumentei, se eu aumento o denominador, eu reduzo o meu valor final na equação. Então, cai um pouquinho o valor de potencial, tá? De capacidade potencial. Qual que é a diferença? Por que o desvio padrão muda? Existe um cálculo que vocês podem checar, inclusive, no site do Minitab, tá? Desvio padrão interno. Então, eu tenho o desvio padrão interno do meu processo e eu tenho o desvio padrão global, tá? O desvio padrão global é o desvio padrão que nós estamos acostumados a calcular, não tem nenhuma novidade, e esse desvio padrão global é o valor aqui que nós vamos utilizar como um todo. Só que o desvio padrão interno, que é esse que vai calcular o de dentro, ele faz uma simulação. Eu vou tentar supor para vocês aqui, criar um caso, e aí eu quero ver se vocês vão concordar ou não. Vamos supor que eu estou na fila de um banco e eu vou coletar dados, tá? Eu vou lá e vou coletar de uma em uma hora, bacana? 5 dados. Então eu vou chegar na fila do banco, coletar o tempo de espera às 9h30 da manhã, horário que abre. Então eu vou lá, faço 5 coletas. Bacana? Depois eu vou no outro horário, faço mais 5 coletas. Beleza? Vou em outro horário, faço mais 5 coletas. Ponto.
o que são essas coletas aqui de 5 em 5? Isso daqui é o meu subgrupo 1, perfeito? Isso daqui é o meu subgrupo 2. Isso daqui é o meu subgrupo 3. Se vocês perceberem na prática, vocês vão ver que o desvio padrão dentro de um subgrupo, só aqui nessa situação, ó, dentro de um subgrupo, ele é um valor, tá? Então eu tenho lá um desvio padrão do subgrupo 1. Quando eu comparo com o desvio padrão do subgrupo 2, eu tenho um outro valor. Só que eles começam a ficar mais discrepantes quando eu olho de um para outro. Ou seja, esses valores aqui dentro do subgrupo 2, eles não mudam tanto assim. Por quê? Porque eu coletei no mesmo horário. Só que se eu comparar, por exemplo, o horário das 9h30 da manhã, tá, com o horário das 12h30, o que vai acontecer? Há uma diferença muito grande entre esse desvio padrão e o outro. Como o desvio padrão global, como o próprio nome diz, ele considera todos os valores, ele tem um valor muito maior. Então, o desvio padrão global, normalmente, ele é um valor maior do que o desvio padrão dentro. O desvio padrão dentro, o desvio padrão interno, que vocês podem checar a fórmula lá no site do Minitab, mas ele vai considerar como se fosse o melhor desvio padrão, tá? Não é exatamente o melhor desvio padrão. Eu vou considerar aqui para que eu consiga explicar também o porquê desse nome de potencial, tá? Ele pega um valor do melhor desvio padrão, vamos dizer assim, simula e fala assim, olha, o global é considerando tudo isso. Mas você tem um subgrupo aqui, vamos supor que é o S2, tá? Um subgrupo igual a 2, no qual o seu desvio padrão é extremamente baixo. Então o seu potencial é esse. Você pode chegar nesse valor, que é essa diferença aqui que vocês estão vendo. Ó, eu tenho um desvio padrão global, mas potencialmente o meu desvio padrão dentro do melhor subgrupo é igual a esse aqui. Então, com simples ajustes, eu saio de 3.8 para 2.2. Eu saio de um valor de PP de 0.43 e vou para um potencial de 0.76. A mesma coisa acontece para o nível sigma. Se vocês calcularem o nível sigma, ao invés de CP e CPK, eu tenho o nível sigma global e tenho o nível sigma potencial. Eu posso sair do global e chegar no potencial. E é isso que nós chamamos de global longo prazo. Por quê? Porque o global, se vocês olharem aqui nesse cenário, ó, ele representa o meu todo, tá? Ao longo do tempo, ele vai mostrando como o meu processo se comporta, tá? Ele considera subgrupo 1, 2, 3, 30, 20, 50, 100 subgrupos que você coletar. Em contrapartida, o potencial considera o menor desvio padrão ali entre os subgrupos num cálculo que nós chamamos de desvio padrão interno também. Bacana? Então o conceito de desvio padrão a longo prazo ou curto prazo é isso, tá? Longo prazo global, ele considera todos os valores e, lógico, toda vez que eu coleto dados, paro, coleto novamente, paro, coleto novamente, toda vez que eu paro, eu tenho um monte de variabilidade. O tempo, novas configurações, variabilidades externas que afetam e por aí vai. E quando eu considero só um desvio padrão dentro de um subgrupo, por ter num curto espaço de tempo, eu considero o potencial dentro que ele pode assumir se eu mantivesse isso ao longo do tempo, tá? Então, é a mesma coisa de eu pegar assim, ó, esse daqui é o S2, mas eu posso manter, tá, esse S2 se eu tiver uma alta padronização e ele ser replicado. E aí eu vou ter aquele valor de desvio padrão e aquele valor de CP, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Global esperado, ppm, então eu vou ter perdas na casa aí de 311.802. Só que o dentro esperado, se eu assumir esse desvio padrão menor e conseguir manter ao longo do tempo do meu melhor subgrupo aí, eu posso chegar a 167 mil. É uma diferença muito grande, tá? Carlos, explicação do que é o observado. Pessoal, como vocês podem perceber, eu coletei aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui que está muito já poluído, tá? Vou trocar de caneta para ficar mais visível. Eu coletei aqui 21 amostras. Perfeito? Você está vendo? Se eu fizesse Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Até 1 milhão,
tá? Eu vou pegar esses mesmos dados aqui que vocês estão vendo, ó, esse histograma aqui em azul, tá? Os mesmos dados. Vou dar Ctrl C, Ctrl V, 21, 42, até chegar a 1 milhão. Eu perderia 476 mil. Só que esse observado não é a realidade, tá? Porque não tem como eu produzir insumos exatamente iguais, processos exatamente iguais, coletar a mesma coisa sempre. Não tem como eu copiar e colar. Então o Minitab, através do desvio padrão, faz um global esperado. E aí tem o dentro esperado, que é aquele curto prazo também. Beleza, pessoal? Espero que a interpretação tenha ficado mais clara a respeito de capacidade. Esse é um exemplo que nós utilizamos dentro do curso, tá? Não é tão simples de analisar, mas é preciso que vocês vejam e revejam várias vezes o conteúdo, porque aí sim vai ficando cada vez mais claro e a tendência é resolver todas essas questões. Qualquer dúvida, estamos à disposição e eu vejo vocês num próximo encontro. Até lá!